Olá, hoje nós vamos gravar esse vídeo de exercícios do vídeo de conteúdo de conjuntos racionais e irracionais. Então, quem não viu o último vídeo, dá uma olhada lá que eu explico direitinho, na verdade, o básico sobre esse assunto, porque é apenas uma revisão, e vamos para o exercício. Aqui eu peço para determinar a fração geratriz de cada número decimal abaixo. Então, vamos lá. Aqui eu vou identificar primeiro o período dessa dízima, que é aquele número que está se repetindo. Na letra A é o 52, o nosso período. Então, eu tenho 52, que é o período, sobre 99, porque eu tenho dois algarismos aqui no período, então eu divido por 99. Essa é a nossa fração geratriz. Aqui o nosso período é o 6. Então, eu tenho 6 sobre 9. Ou, se vocês quiserem simplificar, dá para dividir por 3 e fica 2 terços, tá bom? Aqui eu tenho um anteperíodo e o período, tá vendo? Antes da dízima se formar e começar a se repetir aqui o período, a gente tem um anteperíodo. Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever o anteperíodo junto com o período, 324, e subtrair do anteperíodo, que é o 32. E aqui, na hora de colocar o denominador, a gente vai ter um número 9, porque o período só tem um algarismo e 2 zeros, porque o nosso anteperíodo tem 2 algarismos, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer essa subtração da 291 sobre 900. Aqui vocês também podem fazer a simplificação e vocês vão encontrar 73 sobre 225, tá bom? Essa é a nossa fração geratriz. Aqui nós temos uma parte inteira e o período com 3 algarismos. Eu vou separar, eu acho que é a forma mais fácil da gente resolver, tá? Então, aqui fica 0, porque eu separei a parte inteira. 241 como o nosso período da dízima periódica. Então, eu tenho 5 mais 241 sobre, se são 3 algarismos, 9, 9, 9. Agora, a gente vai fazer ou MMC, ou a gente usa essa regrinha aqui, ó, de multiplicar o denominador pelo número inteiro e depois somar com o numerador. E aí, vocês vão encontrar 5.236 sobre 999. Aqui nós temos de novo um anteperíodo antes do período, que é 121, olha. 121, 121, 121. Então, de novo, eu vou escrever o anteperíodo junto com o período, que é 48.121, e subtrair do nosso anteperíodo, que é 48. E aí, aqui a gente tem a quantidade de 9. E aqui nós temos a quantidade de 0. Então, eu tenho 99.900. Fazendo essa subtração, vocês vão encontrar 48.073 sobre 99.900. Aqui nós temos de novo uma parte inteira e o nosso período. Então, vou separar de novo 34 mais 0,21. Então, quando eu separo, fica muito fácil da gente resolver, né? Aqui ficamos com uma dízima simples, olha, 21 sobre 99. Deixa eu trocar a cor da caneta para a gente fazer essa multiplicação aqui, ó. 99 vezes 34 e somar com 21. Então, vocês vão encontrar 3.387 sobre 99. Se vocês estiverem fazendo o cálculo e não for uma questão múltipla escolha,
e se o professor de vocês permitir, né, se for na escola, vocês podem parar aqui. Geralmente, questão múltipla escolha, eles vão simplificar. Então, se você vê que na dízima periódica não está aparecendo 9, 999, né, por exemplo, igual aqui 33, então desconfia que isso aqui foi simplificado, tá bom? Aqui eu tenho a parte inteira e o período, que é 131, tá vendo? Vou separar de novo, 5 mais a dízima com o período 131. Então, 5 mais, ó, de novo fica simples, 131, como são 3 algarismos, 9, 9 e 9. Então, vamos trocar a caneta de novo. Vou fazer essa multiplicação, depois a soma. E aí, quando vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão encontrar 5.126 sobre 999. Aqui nós não temos a parte inteira, mas nós temos um anteperíodo e o período simples 7. Então, aqui eu tenho o anteperíodo com o período, 6.437, menos o anteperíodo, 643. Aqui o período é simples, né? Então, tenho 9 e o anteperíodo são 3 algarismos, 1, 2, 3. Subtraindo, a gente vai ter 5.794 sobre 9.000. Quando vocês terminarem de simplificar, vocês vão encontrar 949 sobre 1.500. Então, é isso, não é muito difícil, só tem que prestar atenção para identificar a parte inteira, o anteperíodo e o período. Esse aqui é bem simples, eu quero que vocês marquem um X no conjunto que cada número aqui pertence, tá? Então, esse aqui, por exemplo, 81 sobre 80, ele não é um número natural, não é um número inteiro, e ele é um número racional. Lembrando que o que pertence aos racionais não vai pertencer aos irracionais, tá bom? Porque são conjuntos complementares. Menos 25 não é natural, ele é inteiro e ele é racional. Lembra que eu falei que eu posso transformar qualquer número inteiro ou natural, né, em uma fração? E essa é a forma mais simples que a gente tem de fazer isso. Aqui eu já tenho uma fração, então eu já sei que é racional. Esse aqui é uma dízima, olha, 20, 20, 20. Então, eu posso transformar em racional, a gente viu, né? Vou até fazer aqui rapidinho, seria 20 sobre 99. Esse aqui, olha, parece, mas não é dízima não, porque eu tenho 20, 200, 2.000. Então, esse aqui é irracional. Decimais finitos é racional. A maneira mais fácil da gente transformar em fração para mostrar isso é escrever dessa forma. Eu tenho duas casas decimais, por isso eu coloco 2 zeros aqui. Então, decimal finito é racional. Aqui, olha, 72, 722, 7.000, 222. Dá a entender que o próximo vai ser 72.222. Então, irracional. 269 é natural, é inteiro e é racional. 0 também, natural, inteiro e racional. Menos 927, se tem menos não é natural, é só inteiro e racional. Então, é bem simples, dá um pause aí para vocês conferirem a resposta de vocês. Agora vamos trabalhar um pouquinho com raiz. Qual o valor de? Aqui na letra A, quando a gente tem a raiz de uma fração, é a mesma coisa que eu calcular a raiz de 16 sobre raiz de 49. Quando não aparece um expoente aqui, é porque é a raiz quadrada. Então, aqui eu tenho 4 sobre 7. Lembrando que eu vou um pouquinho mais rápido porque é uma revisão, tá? Aqui é a mesma coisa, só que com o sinal de negativo. Então, eu tenho a raiz quadrada de 16,
raiz quadrada de 49 igual a menos 4 sétimos. Agora, aqui já é diferente, o sinal de menos está dentro da raiz. E vocês ainda não aprenderam a calcular a raiz de expoente par, 2, 4, 6, de um número negativo. Então, por enquanto, isso aqui não existe, tá? Mas isso aqui não existe no conjunto dos números reais. Vocês vão aprender isso mais pra frente. Raiz cúbica de 125. Vamos lá, fazer aqui no cantinho. Olha, isso vocês podem fazer para qualquer cálculo de raiz, tá bom? Eu vou fatorar esse número. Vou dividir por 5, dá 25. Por 5 dá 5. Por 5, 1. Quando eu chego no 1, eu fecho. Aqui eu tenho 5, 1, 2, 3, elevado a 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever raiz cúbica de 5 elevado a 3. Vou explicar de uma forma rápida isso aqui. Como eu falei, é revisão. Se vocês quiserem, pesquisem sobre radiciação, sobre potência, e vocês vão ver mais explicadinho isso aqui, tá? Como a potência é inverso da raiz, a gente pode simplificar. E aqui eu tenho 5. Lembrando que eu estou fazendo de uma forma bem rápida. Quiser saber mais sobre o assunto, dá uma pesquisada. Esse aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui na letra B, tá vendo? Só vai ficar o sinal de negativo, vai ficar menos 5. Esse aqui já é diferente, mas olha só. Quando a gente tem um expoente ímpar, a gente consegue calcular a raiz de número negativo. Por quê? Ao invés de 5, eu vou ter menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E o 5 vezes 5 vezes 5, a gente já sabe que dá 125. Menos com menos na multiplicação dá mais com menos, menos. Calma aí que ficou tudo juntinho ali, deixa eu apagar. Depois vocês vão olhar, não vão entender o que aconteceu. Vamos lá, deixa eu fazer separadinho. Igual e menos. É menos 125 que a gente quer, não é isso? Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de menos 5 elevado a 3. Trocar a caneta. Cortei, simplifiquei, melhor dizendo. Então, eu tenho menos 5, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um expoente ímpar, eu consigo calcular de um número negativo também, tá bom? Letra G, a gente tem esse número decimal aqui, que a gente transforma fácil em fração. Tem outra maneira de fazer, mas no momento eu vou fazer transformando em fração, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês, tá? Não sei se todos têm conhecimento de potência, então vamos transformar em fração. Aqui eu conto as casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar o número, nesse caso aqui eu vou colocar só 1, porque os zeros que tem antes deles não são significativos. E aqui eu vou colocar a quantidade de casas decimais, que são 5, em 0. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que aqui eu tenho a raiz quinta de 1 sobre 100.000. E eu já falei para vocês que calcular a raiz de uma função é a mesma coisa que calcular a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, a raiz de 1 é fácil, né? Não importa se é a raiz quadrada, a raiz quinta, a raiz centésima, vai ser sempre 1. Agora, a gente tem que calcular quanto que é a raiz quinta de 100.000. Vou fatorar aqui os 100.000. Vou fatorar dividindo por 10. Então, quando eu divido por 10, é só eu tirar um zero. Então, aqui eu vou ter 10.000. Dividido por 10, tiro um zero, vai sobrar 1.000. Por 10, 100. Por 10, 10. Deixa eu descer mais um pouquinho. Por 10, 1. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 5. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho a raiz quinta de 10 elevado a 5.
Aí. Coloquei sinal de igual no lugar errado, né? O sinal de igual tem que ficar ali na fração. Então, aqui eu simplifico e fico com 1/10, tá bom? A H, vocês estão vendo esse número decimal aqui enorme, né? Com muitas casas decimais. E esse número muito grande aqui para a gente calcular a raiz. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque eu tenho um expoente par e um número negativo. Então, de novo, não existe essa raiz aqui no conjunto dos números reais, tá bom? Preste atenção nisso, estou reforçando, o conjunto dos números reais. Aqui eu tenho uma pergunta que já me mostra o resultado, olha. Dividindo-se 22 por 7, obtemos esse número aqui. E aí a pergunta é, esse número é racional ou irracional? Bom, para ser racional tem que ser uma dízima, né? Então a gente tem que tentar encontrar uma sequência nisso aqui. Eu tenho 14, 28, 57. 14, 28, 57. 14, 28, 57. Então eu tenho um período de 6 dígitos. Mas é uma dízima. Se eu quiser transformar isso aqui numa fração geratriz, eu tenho 3 mais 0,14, 28, 57. Esse é o nosso período. Então, eu tenho 3 mais... Vou deixar a conta para vocês fazerem, tá? Vou só armar aqui. 142.857 sobre 999.999. Então, a gente consegue transformar numa fração geratriz. Podemos transformar numa fração, né? Então, ele vai ser um número racional. Aqui é só vocês multiplicarem e depois somar, tá bom? E, por fim, vamos classificar os números abaixo em racional e irracional. Vamos transformar primeiro os racionais. Então, eu tenho aqui, olha, decimal finito, número natural, número inteiro, sempre vai ser racional. Então, vamos pelos mais fáceis. 2,8 é racional. Menos 0,15, racional. 169, racional. 61, racional. Então, tá, fomos para o mais fácil. Agora, vamos olhar as dízimas periódicas. Ó, essa dízima aqui é a mais simples de enxergar, que é uma dízima periódica, né? Tá aqui. Vamos ver? Ó, essa daqui, menos 5, 23, 23, 23, racional. Esse daqui, 37, 337, já não é mais racional. Deixa eu trocar a caneta. Esse daqui é irracional. Aqui, 21, 221, irracional. Por fim, 01, 001, irracional. Então, tá aqui, gente. Espero que vocês entendam as setinhas, mas vocês conseguem acompanhar pelo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixam no comentário. E até o próximo vídeo.